Bom dia, feliz dia. Hoje, sexta-feira, dia 31. Vamos aí no final desse mês. Também chegando ao final da lição que estudamos durante a semana. Espero que você tenha conseguido estudar a lição. A lição da semana fala da ira do amor divino. Lá em Salmo 78, verso 38 diz: Contudo ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não destruiu. Vez após vez conteve sua ira, sem despertá-la totalmente. Então Deus é um Deus misericordioso, perdoador, né? Ele quer perdoar a mim, a você, a cada um de nós, né? E muitas vezes ele contém a sua ira para que você se arrependa, para que você volte para ele, para que você tenha uma vida em comunhão com ele, né? Deus também ele fica muito angustiado, né, com o mal. Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam a ira de Deus. Deus odeia o mal, porque ele causa dor às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas, pelas decisões que elas mesmas tomam, não é isso? Mas mesmo quando o povo, né, de Deus é rebelde, ele continua mostrando compaixão para com o seu povo, não é isso? Isso não quer dizer que ele não vai fazer justiça, né? Porque, como foi falado aqui, Deus ama a justiça e odeia o mal, não é isso? Não há nenhum caso nas Escrituras em que Deus fique irado de forma arbitrária e injusta, não é isso? Deus é tardio em irar-se, não é isso? Lá em Tiago 1, 19 e 20 diz: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então Deus está falando para mim e para você, assim como ele é tardio em irar-se, nós também não devemos nos irar, né, por qualquer coisa. Devemos ouvir, né, e procurar não irar, porque a ira não produz a justiça de Deus, não é isso? Nós vimos que Jonas foi chamado para uma missão lá em Nínive, e ele, em primeiro momento, recusou, fugiu, né, dessa missão que Deus havia dado para ele, mas Deus, né, fez com que aonde ele estivesse, né, ele foi, pegou um barco, um navio, foi para o alto mar e lá houve uma grande tempestade. Jonas foi jogado ao mar e ele foi engolido por um peixe. Nós sabemos da história. Ele se arrependeu. 3 dias depois ele foi vomitado desse peixe e aí ele foi cumprir a sua missão em Nínive. Mas por que ele não quis ir naquela missão? Porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que é tardio em irar-se. E ele sabia na cabeça dele que quando ele fosse pregar a palavra de Deus lá, né, aquele povo iria se arrepender, porque Deus é misericordioso, né? Nós vemos aí que primeiro Jonas mostra a severidade, né? Ele odiava tanto aqueles assírios pelo que haviam feito a Israel, que não queria que Deus demonstrasse misericórdia alguma. Mas Deus não mostrou misericórdia com ele, por que não pode mostrar misericórdia com aquele povo também que era pecador, né? Todos nós somos pecadores, é isso? E depois a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus. Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele desistiria de trazer juízo contra Nínive. Mas a gente tem que entender que Deus também dá oportunidade, não só para Jonas, mas tem que dar oportunidade para todos, né? Todos merecem a misericórdia de Deus, desde que se arrependam, né, do seu pecado, não é isso? Confesse esse pecado, né, e Deus vai ser misericordioso para perdoar. Assim como perdoou Jonas, também perdoou aquele povo de Nínive, né? Existe indignação justa? Sim,
Imagina aí uma mãe está observando a sua filha de 3 anos e chega um homem e ataca a sua filha. Ela deveria ficar irada? Sim, claro, né? A ira é a resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. Deus manifesta a sua justa indignação quando é desonrado ou quando suas criaturas são injustiçadas, né? Deus não se agrada em afligir, né? Não é do seu agrado trazer aflição para o seu povo, como diz lá em Lamentações 3, 32 a 33, né? Quando o povo rebelde ultrapassa os limites da misericórdia, Deus permite que seus inimigos invadissem Judá. Assim como aconteceu no passado, acontece aí. Se a escolha é sua, né? Deus está te avisando, assim como alertou lá o povo, né, de Judá, mas eles quiseram persistir na escolha deles, então Deus simplesmente, né, tirou seu time de campo e deixou que a escolha deles, né, e a escolha deles foi que eles se entregaram aos próprios inimigos, né? Deus não pôde fazer nada, foi a escolha dele, né? Deus demonstra compaixão por mim, por você e por cada um de nós, não é isso? Deus é o único que tem o direito de retribuir todas as ações, pois somente Ele é capaz de exercer um juízo perfeitamente justo. Os seres humanos não devem buscar vingança, né, por si mesmo, mas confiar na justiça de Deus e aguardar o livramento da ação divina, né? Não devemos vingar, né? Querer se vingar das pessoas, né? A vingança pertence a Deus. Nós vimos também, né, lá em Patriarcas e Profetas, na página 273 a 274, que o povo, né, rebelde, quando Deus, né, pediu Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus deu as tábuas, os 10 mandamentos, escritas pelo próprio Deus de Deus, e o povo naquele momento estava lá construindo um bezerro de ouro, né, isso, adorando aquele bezerro de ouro. E aí teve uma consequência, mas Deus foi misericordioso, pediu para que o povo escolhesse de qual lado eles queriam ficar. E alguns escolheram ficar do lado do bezerro, e todos eles foram exterminados. A escolha foi deles, né? Deus concedeu misericórdia para aqueles que quiseram ser obedientes e continuar no temor do Senhor, não é isso? Então nós vimos durante toda a semana que Deus é um Deus de compaixão, Deus não se agrada com o mal, Deus é tardio em irar-se, existe uma indignação justa assim, e ele fica angustiado pelo mal, não é isso? Então que Deus continue nos ajudando, nos dando força, e que você tenha aí uma sexta-feira abençoada, uma preparação para o sábado abençoado. Para você e para a sua família, é meu desejo e minha oração. Amém.